Meus amores, olha, como eu fiz outro vídeo aí, né? Eu não sabia nem se eu tinha dado uma boa noite a vocês, né? Mas, uma boa noite, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Jesus está fazendo o que? Jesus está querendo se comunicar com vocês, porque Jesus já está próximo, Jesus já está às portas. E Jesus está querendo o quê? Que as pessoas falem com toda a alma vivente na face da terra. Por que me negar? Jamais, entendeu? Eu vou aqui ler em Osés. Preste atenção que o recado que Jesus está mandando para vocês sobre uma pessoa que está aqui na face da terra. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho e o azeite. Então, primeiro, Jesus está dizendo que ela é o quê? Que ela é uma pessoa que veio para a terra com propósito. Segundo, Jesus está dizendo que ela tem um grão. O grão é a palavra de Deus. Segundo, Jesus está dizendo que ela tem um vinho. Glória a Deus, é maravilhoso, né? E o azeite, então, ela é consagrada para o quê? Para a obra de Deus nesse tempo. Vocês entenderam? É Oséias 2 e o versículo 8, entendeu, meus amores? Presta atenção. Vou por Apocalipse, não, meus amores. Para Oséias 8. É o que Jesus mandou eu fazer. Agora eu vou falar sobre o quê? Sobre o sonho da igreja católica. Ou vocês se arrependem, deixa de... Vocês fazem um bom trabalho, que eu vi Jesus elogiando em vocês no livro do Apocalipse. Eu vou meditar para me mostrar a vocês em qual é a parte que Jesus cita vocês, mas a idolatria de vocês que estão levando vocês ao inferno. Ou vocês se arrependem ou então vocês vão perecer, entendeu? E não vão levar essas pessoas junto, mas elas vão ter pouco rigor. Mais rigor vai ser para vocês. Por quê? Porque elas não têm a palavra de Deus. Vocês têm, padre. Vocês têm a palavra de Deus. Elas não têm, não. Porque eu fui na igreja e eu visitei o templo do meu grande amor, de Jesus de Nazaré. Eu fui no templo e eu visitei. Elas não têm a palavra de Deus para poder ler. Agora vocês vão ser julgados pela alma delas, todos os padres, porque todos vocês conhecem a palavra de Deus, entendeu? E Jesus deixou muito bem claro. Eu vou soltar o sonho que eu tive com Jesus. Jesus mandou um recado para vocês. E é justamente o que eu vou soltar agora. Que é o quê? As idolatrias dentro da sua igreja. Dentro do templo, dentro da casa dele. Dentro da casa de Jesus. A casa de Jesus, se vocês fizeram o quê? Comércio. Não só comércio. Comércio fizeram quando Jesus estava na face da terra. Aí vocês continuaram, vocês botaram idolatria dentro dela. Idolatria, ainda quebraram. Olha que foi, olha, preste atenção que foi que vocês quebraram. Templo católico. Então, se Jesus está falando com vocês, entendeu? O que é que vocês quebraram? Vocês quebraram uma aliança e se rebelaram contra a lei dele. O que foi a primeira lei que Deus deixou? O casamento. Quem casou primeiro foi Deus, casou Adão e Eva. Deus casou Adão e Eva e mandou eles se multiplicar lá no jardim do Éden. Aí então, a desobediência, né? Aí trouxemos ele para esse mundo. Aí vocês estão fazendo o quê? Com essas ovelhas que Jesus comprou ela com sangue para levar para o jardim do Éden de novo, vocês estão colocando ela o quê? Ao mais profundo do abismo. Mas Jesus vai vir. Jesus tem dizendo aqui no Apocalipse que Jesus vai vir. E vai pegar o restante das ovelhas dele que estão na mão de vocês, católico. Católico não, é os sacerdotes do templo católico. E vocês também, crente, né? Que leva a palavra de Deus. Vocês têm dois deuses. Ou você. Meus amores, Jesus deixou muito bem claro naquela passagem do homem que estava falando sobre o quê? Sobre o dinheiro. Ele chegou e disse assim: Jesus, deixa eu te seguir, Senhor. Aí Jesus olhou para ele, né? E disse assim: tu segue todos os mandamentos? Ele disse sim, sigo todos os mandamentos. Todos eles eu sigo desde criança. Aí Jesus olhou. Jesus está certo, fez bem, porque Jesus já tinha lido os pensamentos dele, né? Então, ninguém se zomba de Jesus, tá vendo? Então, aí Jesus olhou para a riqueza dele, né? E disse assim: pois tem algo. Jesus disse: tem algo. E ele chegou e disse assim. Aí Jesus chegou para ele e disse assim: vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Tá vendo como Jesus é do lado dos necessitados e das viúvas e dos órfãos, né? Então, Jesus é do lado dessas pessoas carentes. Jesus disse o quê? Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. O que foi que eles fizeram? O que foi que ele fez, né? Então, era um homem, né? Então, o que foi que ele fez? Ele virou as costas para Jesus e foi embora com a riqueza dele, pensando ele que a riqueza dele ia salvar ele. Então, o único que pode salvar a nossa alma da condenação eterna é Jesus. Se vocês o que estão colocando a vida de vocês, a alma de vocês nas mãos de quê? E pelo que eu entendo das Santas Escrituras,
Não é nem dois reinos, não. Porque, assim, o abismo, ele é um canto, assim, de quê? De tormenta. Por que ele tá falando isso? Porque tem escrito as Santas Escrituras. Por isso que eu digo, vocês pregam as Santas Escrituras, mas vocês não pregam abertamente, que é para as pessoas o quê? Ouvir e temer. Tem que temer mesmo. Quem que vai querer ir pro abismo? Ninguém quer ir pro abismo, mas ninguém anda conforme a vontade de Deus na face da terra. Entendeu, meus amores? Eis aí, todo mundo vai pra igreja porque quer se salvar. Não tem uma pessoa que vai pra igreja que não quer se salvar. Todas elas querem o quê? Tá procurando a salvação da sua alma. Entendeu? E quando chega lá, são enganadas. Tem lá no livro do Apocalipse, Deus está falando sobre esse tempo. Ainda Deus diz assim, sai dela, povo meu, para que tu não seja destruído com o pecado dela. Então, o pecado de quê? Da idolatria e o quê? Eu vou ler para vocês agora. Para vocês dizerem, ele tá falando, mas ela não tá lendo na Santa Escritura. Tá aqui, ó, Oséias 8 e o versículo 1. Vou ler para vocês. Deus fala logo abertamente com vocês, ó. Põe a trombeta à tua boca. Aí ele botou logo um pontinho. Pra mim, botar a trombeta na minha boca e falar pra vocês. Já começa agora o versículo, ó. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Quem que vai vir como águia? Jesus, agora, na vinda dele. Ele vai vir contra vocês. Agora, no arrebatamento, ele vai vir contra vocês e vai descer vocês ao mais profundo do abismo. Se vocês não se arrepender dos pecados de vocês. Continuando, ó. Ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Duas coisas gravíssimas que fizeram. Primeiro, uma quebra de aliança, que jamais pode quebrar aliança com o Deus de Israel. E segundo, se rebelaram contra a lei. Deus casou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden. E mesmo a gente não faz os casamentos? Sim, fazem. Mas vocês sabem que vocês estão errados, né? Casa homem com homem, mulher com mulher, mulher e homem. Então, assim, meus amores, não deve ser assim, não. Querem casar? Pode casar. Lá no cartório, nada a ver com as coisas de Deus, entendeu? Ai, para tomar a bênção de Deus, não, de maneira nenhuma. Deus não, não, primeiro as pessoas têm que entender. Não, Deus não casou dois homens, Deus casou também duas, não sou contra vocês não, de maneira nenhuma. Mas o que está escrito nas Santas Escrituras é para ser cumprido. Se Deus casou Adão e Eva, no templo dele, na casa dele é para ser casado o homem e a mulher, entendeu? Aí as pessoas, não, é que não sei o que, não, de maneira nenhuma. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não passam, não. Entendeu, meus amores? Entendeu a diferença aí? Então, vou continuar aqui para vocês entenderem mais ainda. Para vocês verem como Deus fala bem direitinho, abertamente com o povo. E as pessoas o quê? Se faz de inocente, né? Que aqui também ele vai falar sobre isso. A inocência do povo, das ovelhas católicas. Ó, eles fizeram reis, mas eu não... Ó, eles fizeram reis, mas não por mim. Então, se vocês fazem as coisas nas costas de Deus, trama nas costas dele, né? Não fala nada pra ele, não comunica. É como se o templo fosse de vocês. Como se fosse vocês que morreu lá na cruz do Calvário por essas almas. Não, foi Jesus. Então, continuando. Construíram príncipe, mas eu não soube. Então, vocês fazem as coisas pelas costas dele mesmo, tramando assim. Meus amores... Mas Deus vê tudo. Por isso que está escrito nas Santas Escrituras. Porque antes de vocês já verem, Deus já tinha visto o futuro de vocês. E o que vocês iam fazer com ele, entendeu? Oh, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para ser destruído. Você está vendo? Da prata e do ouro, que vocês o quê? Tem na casa do nosso pai, vocês fizeram o quê? Vocês construíram ídolo para o quê? Para idolatrar. Para vocês fazerem o quê? E vocês idolatram, ainda faz as ovelhas idolatrar. Então, elas vão pagar sim, por causa do quê? Por causa do pecado. Mas Jesus fala aqui, continua falando com vocês. Mas para elas que não tem a palavra de Deus, menos rigor há para ela. Mais rigor é para quem tem a palavra de Deus. É para os sacerdotes que estão no altar, os padres, né? Então, continuando, parei não. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. As idolatrias de vocês rejeitou vocês. Presta atenção aí, ó. A minha ira se acendeu contra ele. Então, Deus já está dizendo que está irado contra vocês. Não acordou, não? Acorda. Continuando aqui, ó. A minha ira se acendeu contra ele. Até quando
serão eles incapazes da inocência. Jesus está perguntando, Deus está fazendo uma pergunta a vocês. Até quando vocês vão viver assim? Enganando que as ovelhas. Vocês sabem. Porque se vocês fazem tanto estudo nas Santas Escrituras, né? Então, como é que vocês não sabem? Vocês sabem o que é certo e o que é errado. E vocês mandam elas praticar. Para ela não há tanto rigor como tem para vocês, padre, católico. Então, os católicos pouco, né? Pego menos com ele, porque na Bíblia tem que falar toda a verdade. Então, mas para o quê? Mas para os padres que estão lá em cima do altar, tem muito mais rigor para vocês. Entendeu? Encerrei aqui para vocês, né? Agora eu vou soltar o sonho, tá bom? Olha o que é que vocês estão fazendo com o povo. Olha o que é que vocês estão fazendo com as ovelhas. Com as ovelhas, né? Com as ovelhas de Jesus. Olha o que é que vocês estão fazendo. E olha o que é que Jesus está dizendo que vai fazer. Vocês prestem bem atenção, redobra atenção, ó. Ai, vocês sabem o ai? É o primeiro ai que vai vir, é o primeiro e o segundo. O primeiro vai ser doloroso mesmo. Avalie o segundo, hein? Ó, ai dos pastores. Por que não dizer sacerdote em geral, né? Então, porque pega todos, né? Ai dos pastores que destroem e despreza as ovelhas do meu pasto. Então, se vocês estão com as ovelhas de Jesus, pensando que Jesus, o que eu não sei o que vocês pensam na cabeça de vocês. Jesus é um galileu medonho. Então, meus amores, vocês têm que ter medo. Vocês têm que, já que vocês não têm respeito por ele, tenha pelo menos medo. Então, faça conforme a vontade dele. Meus amores, porque é muita hipocrisia. A pessoa lê a palavra de Deus, lê isso aqui e não se orientar, ainda conduzir muitas almas para o inferno. Então, meus amores, tem que ler a palavra de Deus mais. E ler e levar o quê? E levar a sério e conduzir as ovelhas do jeito conforme Jesus quer. Não conforme o ser humano quer, conforme ele quer, entendeu? Vou ler mais para vocês. Ai dos pastores que destroem e despreza as ovelhas do meu pasto. Jesus já deixou muito bem claro que ai de vocês, né? Diz o Senhor. Então, quem está falando com vocês é Jesus, pessoalmente. Glória a Deus. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores. Por que não dizer contra os sacerdotes, né? Que pega em geral. Contra os pastores que apacenta o meu povo. Então, o meu povo é todo o templo que tem sacerdote que apacenta as ovelhas. Jesus está falando com vocês tudinho. Padre, pastor, todos, entendeu? Vós desprezaste as minhas ovelhas. Então, estão fazendo o quê? Jogando fora o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Abre o olho, abre o olho. Vós desprezaste as minhas ovelhas, as afugentaste e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, por que Deus tirou um padre de cima do altar? Por que Jesus tirou um pastor de cima do altar? Porque ele não fala só com um, não. Quando ele fala é com todos. A Bíblia, quando a gente abre aqui, ela fala com todos, entendeu, meus amores? Continuando aqui, ó. Olha o versículo que eu acabei de... O versículo que eu soltei pra vocês, agora esse versículo eu vou soltar pra vocês. Olha o que é que Jesus vai fazer agora. Vai ser agora na vinda dele. Presta atenção o que é que Jesus vai fazer. Rigor vai ter pra vocês, viu, ó. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. O que foi que vocês fizeram com as ovelhas de Jesus? Que Jesus está dizendo que vai colher o restante. O que foi que vocês, tempo católico, fizeram com as ovelhas de Jesus? O que foi, pastores, sacerdotes, que fizeram com as ovelhas de Jesus? Que Jesus está dizendo que vai colher o restante. Jesus deixou muito bem claro nesse versículo, ó. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de toda a terra. Você está vendo? É só de um templo? Não. É de toda a terra que ele está dizendo que vai colher, ó.
de toda a terra, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco. Você está vendo? Jesus vai trazer ela o quê? Para o aprisco dele, entendeu? Vai tirar ela de quê? Das mãos de vocês. Porque Jesus deu um trabalho para vocês, mas nem isso vocês são capazes o quê? De levar eles conforme a vontade de Deus, entendeu? Continuando aqui. Para onde as tiver afugentado, e farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. Então, Jesus vai fazer elas o quê? Elas crescer e elas aumentar. Lá no aprisco, onde é o quê? Que Jesus preparou para ela desde a fundação do mundo. Vocês estão entendendo aí? Pois então, está bem próximo de chegar esse tempo. Não vai custar muito, não. Meus amores, eu encerro para vocês nesse versículo. Tem muito mais coisas chamando a atenção, mas o mais importante que eu queria deixar para vocês era esse. Agora eu vou soltar o sonho. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava num canto. Eu tava vindo num canto. Vinha eu, Jesus e uma mulher, né? Eu vinha em espírito com Jesus e vi uma mulher do lado dele, mas eu entendi esse sonho agora. Essa mulher que vinha do lado dele, que ele vinha conversando com ela. Ele tava conversando com ela, ele também tava conversando comigo. Porque eu tava escutando tudo que ele tava falando, era como se ela fosse eu. Aí eu também comecei a prestar atenção. É a alma, o corpo e o espírito. 3, né? Então, tinha 2 com ele, né? Então, uma tava em espírito e a outra tava em quê? Então, meus amores, dá pra entender. Entendeu, meus amores? Eu entendi. Aí, meus amores, vinha eu, era uma estrada carroçal, vinha eu, Jesus e essa mulher, né? Eu sempre falo que é uma mulher, né? Porque eu não cheguei a ver o rosto dela. Eu vi que era uma pessoa que estava acompanhando ele, né? Só que Jesus cobriu, não deixou eu ver ela, né? Porque se for... Meus amores, porque quando a gente sai desse corpo aqui é completamente diferente, entendeu? É irreconhecível, entendeu, meus amores? O rosto é igualmente pele de bebê, entendeu? É completamente diferente, entendeu? E Jesus jamais me permitiu me ver, né, meus amores? Ele não permitiu, Jesus já me mostrou. Eu sentada, só que Jesus tampou meu rosto estava todo, tá entendendo? Então, se ele não deixou eu ver. Então, por isso que eu digo, entendeu, meus amores? Deixa eu continuar o sonho pra vocês. Vinha eu, Jesus e essa pessoa, né? Então, assim, meus amores, nós vinha andando. Meus amores, olha, a estrada era carroçal, era mato de um lado, mato do outro, e escuro, era como se fosse de noite. E vinha nós 3, né? E Jesus vinha andando com aquele jeitão dele lindo, maravilhoso. Que homem maravilhoso é Jesus de Nazaré. Ele me encanta com a beleza dele. O jeito dele andar, meus amores, ele é muito maravilhoso. Meus amores, aí na hora que Jesus disse assim, ó, pra mim, né? Olha, tu vai lá na igreja. Ele tava falando com a mulher que tava do lado dele, né? E eu tava só escutando, né? Ele disse assim, ó, tu vai lá na igreja católica e tu fala pra eles toda a verdade. Ele falando desse jeito. Na hora que ele tampou a boca, o inimigo veio pelas nossas costas. Na estrada. Na hora que ele veio, Jesus se virou de uma vez. Aí eu fui para um lado, a mulher foi para o outro, né? Glória a Deus. E eu digo isso, meus irmãos, é porque Jesus brigou por nós, para vocês verem o que é que Jesus está enfrentando por nós, entendeu? Jesus o quê? Começou a guerrear com ele, guerreando com ele, e Jesus, assim, se afastando, né? Afastando ele, se afastou também de perto da gente. E a mulher foi para um lado, eu fui para o outro, né? E Jesus guerreando, né? Aí Jesus deu um empurrão nele muito grande, que ele se afastou bastante, né? E quando ele se afastou, a mulher foi lá, pegou na mão de Jesus, puxou Jesus, né? Aí Jesus veio e quando ele veio de lá pra cá, o inimigo veio com ódio medonho pra pegar ele, né? Quando ele veio de lá pra cá, ele se tacou em cima de um escudo transparente, meus amores. Naquele momento, Jesus sumiu. E a mulher também. E eu, meus amores, saí caminhando. Eu olhei pra trás, né, pra ver se ele passava. Ele não passou. Não passava. Ele queria, mas ele não passava. Aí, meus amores, ele vinha, né, andando. Eu vinha andando no caminho, né? Eu sabia que ele ia passar, eu vinha andando devagarzinho no caminho até chegar na porta da igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu cheguei na porta da igreja e disse assim, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? E eu peguei uma vassoura, né, e comecei a varrer. A igreja católica tava com muito sujo, assim, sujo, papel sujo, sujo mesmo, tava preto, escuro. E eu peguei a vassoura e saí varrendo, entendeu, meus amores? Aí, meus amores, eu me acordei. Aí, quando eu me acordei, eu disse assim, vixe, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? Se é pra mim na igreja?
Eu disse assim, mas se eu for na igreja, é só numa igreja, eu tenho que o quê? Eu tenho que contar para todo mundo. Então, assim, meus amores, Jesus, vocês que são católicos, Jesus está chamando a atenção de vocês. Vocês o quê? Se volte para ele enquanto ainda há tempo. Deixa as idolatrias de lado e começa a seguir Jesus, porque Jesus não aceita todo tipo de doutrina, não. Entendeu? Tem pessoas que estão sendo enganadas na igreja católica. Quem disse isso foi Jesus de Nazaré. Por quê? Porque primeiro, Jesus manda vocês examinar as Santas Escrituras. E o segundo, vocês não têm Bíblia, entendeu? Já começa por aí, você já tem que raciocinar. Se Jesus disse, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É no livro de João, deixa eu mostrar pra vocês. No livro de João, ó, é João 5, olha o que é que Jesus diz, ó. Examinai a Escritura, porque examinai a Escritura, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. Você está vendo o que é que Jesus está mandando vocês fazer? Ó, vou repetir para vocês de novo. Examinai a Escritura, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Primeiro, tu não examinas a Escritura, tu vai ter vida eterna de jeito nenhum. Vai ter vida eterna sim, porque tem vida eterna, mas não do lado dele, entendeu? E outra coisa, se tu não ler as Santas Escrituras, como é que tu vai conhecer Jesus, teu Salvador? Tu não vai saber que Jesus está próximo a casar agora no arrebatamento. Tu não vai saber que Jesus tem uma ceia para vocês participar. Vocês não vão saber que Jesus está convidando vocês para ser. Vocês não vão saber que Jesus está convidando vocês para a festa das bodas do Cordeiro. Tudo tem aqui. Quem é que vai casar? Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos. Está aqui na Santas Escrituras. As festas das bodas do Cordeiro. Jesus, o Cordeiro que foi morto lá na cruz do Calvário. Ele vai casar agora. Também tem da ceia. E essa parábola que fala das bodas da festa do Cordeiro, vocês estão sendo chamados. Vocês estão sendo o quê? Convidados. Mas Jesus disse nessa parábola, que eu sempre solto ela para vocês de vez em quando, Jesus diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. E outras coisas, os que foram chamados, vocês não foram dignos. Por quê? Porque vocês não receberam, fizeram de conta, deram muitas desculpas, eu não quero aceitar Jesus, eu não estou com cabeça para isso, eu não quero seguir religião. Jesus não é religião, Jesus é salvação, não é religião, entendeu, meus amores? Como eu já, ó, João 5 e o versículo 39, que eu acabei de soltar para vocês, que Jesus diz, vou ler o 40 para vocês, ó. Para vocês entenderem o que eu estou falando com vocês, ó. E não quereis vir a mim para ter de vida. Então, Jesus já está dizendo que vocês não querem ler as Santas Escrituras para conhecer Ele, para ter vida eterna. Tem vida eterna, vocês vão ter. Entendeu? Mas não do lado dele. Vocês sabem que para vocês estar do lado dele, vocês têm que ter o quê? Vocês têm que percorrer um caminho. Esse caminho é estreitinho. Prefiro estar no caminho estreitinho, mas estar do lado dele, né? Meus amores, entreguei para vocês. Agora eu vou soltar pra vocês. Glória a Deus. O que foi que saiu? Da onde foi que saiu? Glória a Deus. Vou botar aqui depois o agente. Meus amores, olha. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Jesus já apareceu pra mim em sonho também, mostrando o nome Volto no Céu. Eu vi aparecendo o nome Volto no Céu. Fora, Jesus escreveu pra mim no céu. Eu sempre solto pra vocês também. Que eu filmei. Eu filmei e solto pra vocês, entendeu? Jesus escreveu o nome Volto no Céu pra mim. Mas Jesus me mostrou algo no céu quando eu vi no meu trabalho, não foi em sonho não, foi acordado. E eu filmei e eu sempre posto pra vocês, Jesus está falando da seara. A seara é o quê? A colheita que vai ter na face da terra. Agora, entendeu, meus amores? E vocês o quê? Com negligência perante a ele. Não, ainda tá cedo, Jesus não vai vir agora não. Jesus disse que a vinda dele vocês não esperam não, igual vocês estão agora. Vocês não estão aguardando por ele não. Tudo tem um tempo. Teve um tempo para Jesus vir, a primeira vez. Tem um tempo para Jesus morrer por nós. Teve um tempo para ele fazer o sacrifício, né? Então, teve o que passa 40 dias, 40 noites jejuando para começar o ministério dele. Teve um tempo, meus amores, então, tudo é tempo. Tudo é tempo na faixa. Teve o tempo do gentio, né? Tomar o que... governar o que eles querem governar. Então, só que tá afindando o tempo do gentio e vai começar o que? O governo de Cristo. Tu não quer participar não do governo de Cristo? Eu quero estar com Jesus para participar do governo dele, tá do ladinho dele, entendeu? Vocês virar as costas para Jesus, né? Então, não posso fazer nada. A gente tá ensinando, a gente tá conversando, né?
Bora lá, meus amores. Soltei o sonho, eu vou soltar o sonho do arrebatamento e vou mostrar aqui no livro do Apocalipse. Bora lá? É versículo 7, peraí. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Do lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. E meus amores, quando eu olhava pra rua, eu já não tava dentro da minha casa, eu já tava lá no meio da rua suspensa, do chão, e olhando pra baixo. E eu olhando pra baixo, via a rua de uma ponta a outra, lá com uma rachadura. E uma rachadura aberta lá no começo. E, meus amores, quando eu olhei pro cemitério, vi umas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Não era muita não, era pouquinha. Com certeza aquelas que dormiram com Jesus. E, meus amores, elas subiram ao céu. Elas subiram ao céu, entendeu? E eu me acordei. Aí, não, que eu me acordei, bateu logo a preocupação. Vixe, Jesus está voltando. Jesus está voltando, eu tenho que falar com o povo. Aí eu guardei esse sonho por quase 4 anos. Entendeu, meus amores? Com negligência, né? Perante a ele, coisa que não é ter feito. Porque o primeiro que eu fui perguntar foi a minha família. Soltei pra minha família aquela cara de incredulidade, igual vocês também, né? Então, assim. Mas Jesus está conversando com vocês. Jesus está mostrando a vocês na natureza que Jesus está voltando, entendeu? E a minha família, os da minha família foram com o quê? Se recusaram, né? Então, mas o que a gente pode fazer? Jesus disse que um profeta nunca é bem recebido na sua terra nem tão pouco na sua parentela. Então, meus irmãos, o que é que eu posso fazer? Se já está escrito, então só tem que se cumprir, né? Só fez o quê? Só se cumpriu algo que Jesus falou, né? Então, que um profeta nunca é bem recebido na sua terra e nem tão pouco pelos seus. Então, deixou muito bem claro, né? Então, aí, meus amores, eu comecei a soltar. E, meus amores, quando eu comecei a soltar, que eu vim pro livro do Apocalipse, meus amores, eu solto os sinais da vinda de Jesus no livro de Mateus. Mas aqui no livro do Apocalipse também tem a mesma coisa. Eu vou soltar o livro de Apocalipse. Entendeu? Para vocês ter mais temor a Deus e a Jesus e começar a caminhar com Ele. Então, assim, bora lá? E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande terremoto de terra. Você está vendo aí o sonho que eu tive? A terra rachada. Então, se vocês se preparam, a vinda de Jesus é com terremoto. Mas tem mais coisa aqui falando, ó. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande terremoto de terra. E o sol tornou-se negro, como saco de cilindro. E a lua tornou-se como sangue. Você está vendo? O mesmo sinal que escolheu para vocês lá está tendo aqui no livro do Apocalipse. Então, é agora na vinda de Jesus. Meus amores, deixa eu ver aqui, meus amores. Meus amores, era como eu estava lendo para vocês. Eu vou continuar aqui para vocês entenderem. E as estrelas do céu cairão sobre a terra. Meus amores, não tem a chuva de Saraiva, né? É as estrelas caindo do céu, você está vendo? Ó. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como a figueira lança de si os seus fígados verde, abalada por um vento forte. Você está vendo? A terra vai ser abalada por esse vento, vai ser agora no Apocalipse. E o céu retirou-se com um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, assim, vocês ainda acham que a vinda de Jesus vai ser assim normal? Ah, Jesus veio e sumiu só as pessoas. Não, meus amores. Vai ser com grande o quê? Para as ilhas saírem de canto, para os montes saírem de canto, vocês acham que vai ser normal? Nada normal, entendeu? Então, assim, meus amores, há tempo de nós se arrepender, há tempo de quê? De salvação. Agora, na vinda de Jesus, antes, não é no dia não, é antes, entendeu? Então, meus amores, olha,
e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. Você está vendo como vão procurar abrigo? Porque nas cidades não tem mais o que, como ficaram, né? Continuando. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que será que daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Então, meus amores, você está vendo? Quem está sentado sobre o trono? Então, meus amores, vocês acordam, esse dia tá chegando, glória a Deus, Jesus já tá vindo nos buscar. Se tu tiver preparado, tu irá com isso. Se não tiver, né, o que a gente pode fazer, né? Vocês vão ver o que? O rosto dele. Do jeito que eu vi Jesus, vocês vão ver. Mas aqui tá dizendo que vocês vão ver o que? Ele assentado, né, meus amores? Glorioso, é muito majestoso, né? Glória a Deus. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Então, meus irmãos, Jesus já está falando. É chegado o dia da ira dele, entendeu, meus irmãos? Sobre o quê? Sobre as pessoas, o que? Os ímpios que não se arrependem, as pessoas, o que estão com a palavra de Deus pregando, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Então, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Então, essa rosa de Saron, ela já se levantou, ela ficou como coluna do lado de Jesus. E Jesus me mostrou no terceiro sonho, vou soltar para vocês agora, que Jesus estava pregando o evangelho comigo. Meus amores, acorda, Jesus está voltando, entendeu? Deixa eu soltar aqui para vocês, ó. Meus amores, eu sonhei que eu estava num canto. Esse sonho é muito especial para mim. Porque, meus amores, eu me lembro de todos os detalhes dele. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu, minha irmã e Jesus, né? Nós tava nós três. Minha irmã tava fazendo alguma coisa, não sei o que ela tava fazendo, sei que ela tava fazendo algo. Eu e Jesus, nós tava pregando o evangelho, assim, na tela do celular. Meus amores, nós passávamos um tempo pregando o evangelho. Eu aqui, ele aqui do meu lado, né? Nós passávamos um tempo pregando o evangelho. E, meus amores, nós parávamos. Eu e ele, nós parávamos. Nós passávamos um tempo, mas não era um tempo muito grande, não. Era um tempo nós pregando o evangelho, nós parávamos. Meus irmãos, quando nós parávamos, ele se afastava assim de mim, aí eu via ele assim, ele de frente, né? Eu de frente pra ele de frente pra mim, né? E meus irmãos, ele se abaixava assim, a roupa por dentro dele assim era vinho, tinha aquele manto que vinha até os pés, e também aqui, também até os pés, né? Então, dessa cor aqui. Meus amores, quando eu olhei assim pra ele, né? Ele se curvou assim, se inclinou, não se curvou, né? Se inclinou assim, fosse pra pegar alguma coisa. E ele desapareceu, ele sumiu. Aí me deu aquela angústia, ele vai voltar, ele vai voltar. Tá vendo como a minha alma é pegada a ele, né? Glória a Deus. E eu disse assim, ele vai voltar. No sonho eu dizia assim, ele vai voltar, ele vai voltar. Meus amores, ele voltava. Quando ele voltava todo de linho. Todo de linho, né? De branco. Aí ele chegava pra mim e dizia assim, tu me espera, eu vou voltar. E eu dizia assim, tá certo. E eu fiquei aguardando ele no sonho. Eu me acordei esperando por ele, entendeu, meus amores? Então, assim. E quando eu me acordei, meus amores, com aquela vontade de ter que continuar dormindo, né? Pra esperar por ele, né? Então, assim, meus amores, quando eu me acordei, aí eu fui lá no fundo do quintal, né? Com aquela tristeza porque eu tinha me acordado. Aí quando eu olhei pro céu, lá está um arco-íris, assim, Jesus fez uma aliança, Jesus mostrou que estava pregando o evangelho comigo. Então, assim, meus amores, Jesus é uma pessoa que quando ele dá uma palavra, ele jamais volta atrás. E isso aí eu confio nele com a minha vida, entendeu, meus amores? Então, assim, meus amores, Jesus está pregando o evangelho até o último dia que eu estiver aqui com vocês, entendeu? Até o dia que ele vir me tirar da terra. Quando ele me tirar da terra é pronto, né, meus amores? Sai o Espírito Santo, sai ele, vocês vão ficar sozinhos na terra, né? Essas pessoas que sobreviverem sobre tudo isso que eu soltei para vocês no livro do Apocalipse. É Apocalipse 7, eu soltei do versículo 12 até o final dessa parábola. Eu soltei ela, entendeu, meus amores? Falando sobre o quê? Sobre o dia da vinda dele. O que vai acontecer. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vocês entenderam, né, meus amores? Eu faço os vídeos para vocês com o maior amor, com o maior carinho. Também tem uma companhia aqui maravilhosa, que é o quem? Jesus Cristo de Nazaré. Então, assim, meus amores, todo dia ele tá na internet mais eu, Jesus, todo dia tá na internet mais eu, pregando o evangelho para vocês. Não é só comigo, não. Vocês sabem que ele não tá só comigo, não. Ele tá também com vocês. Essas pessoas que levam o I de Jesus, falar da palavra de Deus, ele também tá do lado de vocês.
Entendeu, meus amores? Vocês não estão só, não. Igual Jesus me mostra que está pregando o evangelho comigo, eu tenho certeza absoluta que ele está com vocês também. Quando vocês abrem o livro, que vocês começam a falar sobre o que ele deixou escrito nas Santas Escrituras, entendeu, meus amores? Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. O recado foi dito, né? Então, se meus amores, Jesus usou a minha boca para mandar mensagem para alguém, né? De vocês que estão enviando o evangelho. Então, Jesus mandou dizer que não tá, vocês não estão só, nem como eu, né? Também, glória a Deus. É maravilhoso. Por mim, eu ficava o dia todinho, até umas 12 horas, pregando o evangelho, só para me ter a companhia dele direto, mais eu, né? Mas a gente sabe que Deus é Jesus, né? E o Consolador também está sempre por perto, né? Então, se meus irmãos, são os espíritos maravilhosos, né? Que a nossa alma conhece ele, né? Só né? A nossa alma conhece ele. Eu fico assim encantada, né? Porque como é que pode eu conhecer Jesus, né? Um homem que veio a esse mundo há sei quanto tempo atrás, né? E eu ter visto ele, eu ter conhecido, né? Meus amores, é a alma da gente conhece o nosso Salvador, meus amores. É muito maravilhoso, é muito grandioso. E meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês, a mensagem foi entregue. Espero que vocês escutem Jesus falando, Jesus clamando. E mais um detalhe que eu vou dizer para vocês. Jesus disse que a vinda dele seria igual no tempo do dilúvio. Por que a gente estava pregando e vocês não se arrependiam? E sobre o tempo do dilúvio, vocês raciocinaram que o quê? Só uma família foi salva. Mesmo quer dizer que não vai ser muita gente salva. Meus amores, sobre as visões que Jesus me concedeu, um ônibus que é só eu, que Jesus estava levando só eu dentro do ônibus, e uma mulher e um menino, só comigo era 3 pessoas, com o motorista era 4. O motorista com certeza era dele, né? Então, já vinha só para pegar a gente. E as outras pessoas, porque um ônibus seco, cadê as pessoas que Jesus convidou? Por isso que eu digo, você esteja alerta. Jesus vai vir buscar nós. Esse sonho que eu tive, de um grande acontecimento, que era uma destruição enorme de grande. E o que? Eu tava na porta do ônibus todo amarelo, amarelo bem clarozinho. Então, e tinha uma pessoa dirigindo esse ônibus. Então, depois eu faço um vídeo e solto ele pra vocês, tá bom? Solto o sonho e ainda solto o quê? O versículo das Santas Escrituras, que esse vídeo já tá muito grande. Eu tenho que soltar eles várias vezes na internet. Porque eu não posso só fazer os vídeos e deixar guardado. Tenho que compartilhar com vocês. Entendeu, meus amores? Porque Jesus quer falar com vocês. Eu não vou me recusar a ele, jamais, entendeu? Jesus me comprou com preço de sangue, eu sou propriedade exclusivamente dele. Entendeu, meus amores? Eu amo vocês, Jesus ama vocês.